Na História dos Hebreus, que é um livro do Flávio Joséfo, que é um livro muito interessante porque é um historiador que pega a história da Bíblia e complementa a história da Bíblia com relatos históricos. Então ele vai contar desde a criação do mundo até a época da destruição do Templo de Jerusalém, e ele vai, para quem, assim, hoje, um protestante que pega a Bíblia, ali, ó, a História dos Hebreus, esse mesmo. Você consegue entender como é que você faz a transição do Antigo Testamento para o Novo. Isso é muito interessante. Porque na Bíblia protestante, você não tem os livros de Macabeus, por exemplo. Os livros de Macabeus te ajudam um pouco a entender essa transição do Antigo para o Novo Testamento. Porque na Bíblia, na ordem como a Bíblia foi organizada, o último livro do Antigo Testamento é o livro de Malaquias. Mas ele não é o livro, cronologicamente, mais perto do Novo Testamento. Os livros mais perto do Novo Testamento são Esdras e Neemias, que é a galera que está reconstruindo Jerusalém depois da destruição babilônica. Então, entre a época de Esdras e Neemias e Jesus, que é o Novo Testamento, tem 400 anos, que tem um gap. Ou seja, entre o Antigo e o Novo Testamento tem um gap que você salta de uma realidade do povo de Deus para outra. Por quê? Na época de Jesus, você tinha um rei chamado Herodes, e esse rei não era judeu. Você fala, como é que chegou a um ponto de ter um rei que não era judeu? Você tinha 4 seitas judaicas, fariseu, saduceu, essênio e zelote. Você tinha o Império Romano que não existia nesses 400 anos, ele surgiu nesse período, nesse intervalo, né? Então você vê um mundo completamente diferente. Aí você fica com uma falta de conteúdo para entender como é que esse mundo sem fariseu, saduceu, essênio e zelote, sem romanos e sem Herodes, como é que esse mundo foi construído? Então, o livro A História dos Hebreus te ajuda a entender, ela vem numa linearidade. Teve a revolta dos Macabeus, aí o Império Romano dominou aquela região, o Império Romano não quis colocar um judeu como rei, tirou essa função dos judeus e pegou um cara que era idumeu ou edomita, que é de um povo que sai ali da descendência de Abraão. Abraão, ele teve um filho chamado Isaac, né? O Isaac, ele teve 2 filhos gêmeos chamados Esaú e Jacó. O Esaú, ele acabou se afastando desse povo de Jacó, e ele cria um povo separado. Porque o apelido de Esaú, porque ele era ruivo, era Edom. Aí você fala, o que tem a ver Edom com ruivo? Edom em hebraico significa vermelho, né? Tem a ver com a palavra até Adam. Adam e Edom em hebraico escreve praticamente igual, né? Adam significa o terroso, que veio da terra. Ah, é? Porque a terra vermelha é por causa do ferro. Ah, tá. Então, Adão significa o humano, né? O humano também tem a ver com isso, porque o humano tem a ver com humus, que é a terra. E Adão significa o cara que é da terra também. É o mesmo conceito. Pô. E aí dá origem à palavra dam, que é sangue, e Adam, que é o homem, e Edom, que é vermelho. Então, tudo tem a ver com a ideia de vermelho. A terra vermelha, o homem veio da terra que é vermelha, e por aí vai. Então, esse cara, Edom, ele dá origem ao povo edomita, que também é conhecido como idumeu, que acabou virando, em alguns momentos da história, um povo que era inimigo do povo de Deus. Então, eu acho que para dar uma humilhada no povo de Deus, né, nos judeus, o Império Romano colocou um inimigo como rei. Pois é. Então era uma situação humilhante para eles, né? Você tem um rei Israel que é do povo inimigo, poxa. Só que era um cara pau-mandado dos romanos, né? Era um governante por procuração de Roma. Então, por que eu estou citando a história dos Hebreus? E aqui vem a parte mais legal. Na história dos Hebreus, tem um trecho, que é um trecho que... Eu estou falando isso tudo só para falar da roupa do sumo sacerdote. Vou te falar, Vilela, quando eu li essa parte da história dos Hebreus, eu pensei, cara, não é possível que isso é verdade, cara. Se for verdade, isso aqui é uma das coisas mais maneiras que eu já vi na minha vida. Porque Alexandre o Grande, quando ele estava tentando derrotar a cidade de Sidom, Sidom era uma cidade que era uma fortaleza em cima de uma ilha de pedra. E como era uma ilha, ninguém conseguia invadir, porque ela é hiper protegida, né? O acesso era muito difícil. E aí, quando Alexandre o Grande estava tentando conquistar essa cidade,
E havia uma profecia que a cidade super poderosa seria destruída por um conquistador. Eles iam devastar a cidade inteira e ia ficar só a pedra, onde pescadores depois iam pescar, onde era um verdadeiro império. Alexandre o Grande cumpriu essa profecia. Ele destruiu. Só que o que aconteceu? Ele estava com dificuldade de vencer essa cidade por causa do acesso. E malandramente, ele ficou 6 meses construindo um aterro, cara. Ele foi aterrando da praia até a ilha para chegar com os soldados. No dia que ele encostou, ele destruiu a cidade. O cara ficou 6 meses. Nesses 6 meses, ele pediu a ajuda de Israel. Falou, vem me ajudar a destruir Sidom, que depois eu dou uma moral para vocês. Aí, o rei de Israel falou, não vou te ajudar. Aí ele falou, tu não vai me ajudar não? Quando eu terminar esse serviço, eu vou ir para te arrebentar. E aí, ele termina o serviço lá e ele chega com sangue nos olhos, meu irmão. Falou, vou arrebentar geral. Só que o que acontece? O sumo sacerdote botou a roupa, tipo o Papa recebendo os alienígenas, né? Sim. Que a gente vê nos filmes. Em vez do rei ir lá pra bater um papo com o Alexandre e falar, foi mal eu não ter te ajudado, né? Me desculpa. Mandaram o sumo sacerdote. Isso segundo Flávio Josefo, esse historiador, História dos Hebreus. Alexandre o Grande vem irado e fala, vou matar todo mundo. Quando ele vê o sumo sacerdote, ele se ajoelha diante do sumo sacerdote. Cara, eu falei, isso deve ser mentira, né? Porque Alexandre o Grande vai se ajoelhar diante de alguém mesmo. O cara que se achava Deus, filho de Zeus. E aí, o que a história conta, cara? O sumo sacerdote ficou totalmente constrangido, não entendeu nada, né? Que ele foi lá esperando morrer, né? Aí o cara se ajoelha, Alexandre o Grande se ajoelha. E aí ele falou, não, que isso? Imperador, não faça isso e tal. Aí ele falou, olha só, quando eu era criança, eu tive um sonho com um cara com essa roupa que você usa, dizendo, eu sou o sacerdote do Deus verdadeiro e eu te levanto para você conquistar as nações. Olha lá, a roupa. Quando ele viu essa roupa, ele entrou em choque, porque ele tinha visto essa roupa quando ele era criança num sonho. Ele nunca tinha visto isso. O cara tá lá na Macedônia, isso aqui é em Israel. Não tinha internet na época. E aí, o Flávio Josefo diz que Alexandre o Grande concluiu que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel e foi o Deus que chamou ele para fazer essa arruaça toda. E é claro que foi, porque a Bíblia já tinha falado isso na época de Daniel, que foi bem antes. Que o Alexandre o Grande, ele é a cintura de bronze. E o Daniel explica isso. Ele só não fala que o nome dele será Alexandre o Grande, filho de Filipe II da Macedônia. Ele só não dá o CPF do cara. Mas ele diz que vai se levantar alguém da Grécia que vai derrubar o Império Medo-Persa e vai construir um novo império. Então, cara, isso é uma das coisas mais interessantes que eu já li na minha vida. Você descobrir que, se isso for verdade, que Alexandre o Grande reconhece que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. E aí ele decide, em vez dele destruir Israel, ele abençoa Israel, dá um monte de presente, faz um monte de coisa a favor, né? De tão marcante que era essa roupa. Né? A roupa era um negócio completamente singular. Então, ali no Santo dos Santos, se você quiser, Bigode, voltar a mostrar o tabernáculo, né, que tem aquelas partezinhas, a gente imagina a Arca da Aliança como uma caixa com 2 anjos em cima, então ela não se assemelha a um trono. Mas eu creio que eu já vi uma versão... Que ela é um trono, né? Pra mim, a Arca da Aliança é um trono pra sentar. Mas faz sentido, né? Faz sentido, porque... Vê se acha essa versão da Arca da Aliança em forma de um trono. Forma de trono. Porque tem a descrição, né, da Arca da Aliança, mas ela não descreve. Ela diz que abertura. Tem 2 anjos que estão com as asas assim, levantadas, encobrindo o rosto para não olhar para Deus. E as asas dos 2 anjos se tocam uma na outra. Mas não quer dizer que o anjo está em cima da arca. Os 2 anjos podem ser um encosto do assento. Entendeu? Então, o que algumas pessoas... essa é a versão tradicional. Nessa versão não tem como você sentar ali porque os anjos estão te atrapalhando. Mas não é essa a versão. Tá. Mas e se esses anjos, na verdade, formarem um encosto do trono? Exato. Né? Essa é a versão que a gente está acostumado a ver. Essa é a versão padrão. Quando o pessoal faz representação, popular. Inclusive no Indiana Jones? No Indiana Jones e tal. Isso. Mas eu já vi uma outra imagem. Vocês acharam essa? Que parece um trono. Então, a ideia é que quando o sacerdote fazia tudo certinho, Deus aparecia sentado ali. Cara, imagina
O cara se manifestava na parada. Imagina o susto da parada. Pô, sinistro, né? Apareceu o bichão. Aí ele chegava pra Deus e falava: apresento diante de você, como sacerdote, os pecados do povo, pedindo seu perdão pela tua misericórdia. Nossa. Aí ele falava: perdão concedido ou negado. não, ou morra. É. Aí quando ele saía, ele falava: glória a Deus, o Senhor aceitou o nosso pedido. Entendeu? Então, na época de Moisés, quando Moisés estava vivo ainda, é muito interessante porque quando Deus queria falar com Moisés, aparecia uma coluna de fogo em cima desse lugar onde Deus aparece. Ou seja, era o sinal que ele... No céu, em cima, cara, ficava parado um fogo ali. Era sinal de que Deus tinha descido ali, sentado no trono para conversar. Mas quando a gente fala Deus também, é um visual ainda suportável aos olhos humanos, porque dizem que na verdade, Deus mesmo você não pode ver, né? Que você... Se você estiver na carne, né? Se você estiver em espírito, é outra história. Eu acho que ali é Jesus que aparece. Ah, entendeu? Faz sentido. Jesus. Porque Abraão encontrou com Deus. E Deus jantou na casa dele, comeu. Faz sentido. Imagina isso, cara. Porra, Jesus aparecendo lá. Dá um filme muito maneiro, né? Um filme muito maneiro, como se ele já tá alterando a realidade. Ele aparece na história já várias vezes. Interferindo na história da humanidade. Aí você vê, no Evangelho de João... Aliás, não sei se no filme do Mel Gibson ele vai abordar alguma coisa desse tipo. Ia ser legal se ele tivesse uns flashes no passado, assim. Olha só. Ele disse que vai ter. Que ele vai vir desde a criação até... Mas não é só sobre a ressurreição? Ou vai partir da ressurreição e fazer toda essa viagem? Ele falou que ele tinha 2 roteiros, que era um que era só a ressurreição e um que ele vinha lá de trás até... parece que vai ser em 2 partes, né? Pode ser. E eu acho que ele vai chegar até os dias atuais, eu acho. Pô, imagina, cara. Ele falou que... Vai arrebentar esse filme. Ele disse que o roteiro, que tem a parte da queda dos anjos, ele falou: meu irmão, é parada assim, tipo viagem de ácido, né? Que é um negócio que é piração total, né? Você já imaginou um troço bem feito mostrando isso? Pô. Nível Senhor dos Anéis 2.0? De Cristo. Tem data aí? O filme de Mel Gibson é a sequência de Paixão de Cristo, 2004, foca nos 3 dias entre a crucificação e a ressurreição, com previsão de estreia para 2027, em 2 partes. Entendi. O longa, com filmagem na Itália, com o ator finlandês Jaakko Ottoronden como Jesus, substituto de Jim Caviezel. Aí, ó. Olha lá. Pra mim é isso aí, cara. Os anjos, a asa fazendo um entorno, formando um trono. Pô. Eu acho que é mais nessa linha aí, cara. Eu vi até outra imagem melhor, viu, cara? Vê se você acha outra representação melhor. Essa tá boa também, mas eu vi outra. Porque a galera chamava a arca também de o assento da misericórdia. Tinha essa tem esse nome. Ah, então, cara. Se é assento, é assento. Não tem como ser uma caixa com um anjo em cima que você não consegue sentar. Pois é. Deus se manifestava ali, o cara brotava sentado. Essa cena, cara. Porra, animal, né? Você visualizar isso, né? Então, tudo isso a gente tá falando porque a gente tava falando sobre o templo, né? Templo, né? O templo era uma evolução do tabernáculo. Evolução disso. Com as mesmas divisões. Porque o tabernáculo era itinerante, era móvel, né? Olha essa só. também. Olha que legal. Essa tá mais elaborada, né? E mais fácil sentar. Outra na frente tinha um negocinho que ia machucar a perna de Deus, né? Então, aí o que acontece? Quando o povo fica 40 anos no Egito, eles carregam a Arca da Aliança nesse sistema itinerante, né? Quando eles paravam, eles montavam o tabernáculo. Mas aí quando eles se consolidam em Jerusalém, em Israel, aí Deus chega para Davi e fala: eu preciso que construa uma casa para mim, né? E Davi fala: é para já. Ele falou: não, seu filho que vai fazer, você não. Aí ele falou: por quê? Porque sua mão tá suja de sangue. Você é um guerreiro, você não é um construtor. Aí ele falou: ok, então tá bom, não dá para lavar a mãozinha não? Passa um álcool gel. Um álcool em gel. Um álcool 70. Aí Salomão constrói o templo. Então por isso que é o templo de Salomão. Só que aí não durou tanto tempo. A gente tá falando aí, deixa eu ver assim, de 900, 800. Esse templo deve ter durado uns 300 anos, mais ou menos. E aí o Nabucodonosor, os babilônios, destroem o templo. Porque o povo começou a pecar, Deus falou: ó, se vocês continuarem pecando, eu vou deixar os inimigos destruírem tudo, não vou proteger mais. Então o que acontece? O povo é completamente destruído, a elite de Israel é levada para a Babilônia para
trabalhar no alto escalão, tipo num projeto Paperclip, né? Quando os americanos levaram os melhores cientistas. E aí você tem aquelas figuras famosas da Bíblia, né? O Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego. E aí o que acontece? Depois dessa época, Neemias estava trabalhando já pro rei Ciro, né? E aí o Ciro, ele libera Neemias para voltar para Israel e reconstruir as muralhas. Então, antes de reconstruir o templo, eles tiveram que reconstruir todas as muralhas. E aí depois Deus autoriza lá Zorobabel e Esdras a fazerem o templo. Só que eles fizeram um templinho minguado, que perto de Salomão era xepa, assim, era tipo um sobradinho. E a galera chorou, que eles falaram, pô, que templinho fuleiro, hein? Só que aí um profeta solta uma profecia e fala, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Tipo assim, esse templinho pequeno vai ser maior, mais bonito que o templo de Salomão. E aí Herodes, a gente volta a Herodes, quando ele assume o reinado, colocado pelos romanos, ele, para agradar o povo, ele embelezou o templo. Por isso que o templo de Zorobabel, ele sofreu uma reforma e virou o templo de Herodes, que era o templo de Zorobabel, muito maior, e aí virou uma estrutura gigantesca, extremamente imponente, um negócio absurdo. Que hoje só sobra um pedacinho do muro que tinha, que é o Muro das Lamentações. Entendeu? O Muro das Lamentações é o que sobrou, né? De quando os romanos destruíram tudo depois da Batalha de Bar Corba, né? E no ano 70 os judeus sofreram aquele negócio que eles chamam de galut, né, em hebraico, que é a dispersão ou diáspora em grego, né? Então eles foram dispersos. E aí, o que acontece? Estão querendo reconstruir esse templo. Quem vai reconstruir esse templo? Provavelmente um benfeitor de Israel, que depois de 3 anos e meio vai se revelar como um arqui-inimigo de Israel. Então é uma grande cilada para o povo de Deus, para o povo judaico. Mas os judeus não acreditam nisso, ou acreditam nessa parte? Não, eles acreditam que esse cara vai ser o Messias. Para eles Esse é o primeiro Messias e o único, né? Que eles chamam de Moshiach. Cara. Então eles... Então o povo judeu vai acreditar que vão esse cara cair numa arapuca. É a primeira vinda de Jesus para eles. Seria. Não Jesus. Para eles é um Messias que não tem a ver com, não tem a ver com Jesus. Com Cristo. Não, Cristo. Tá. Os caras não aguentam nem ouvir falar de Jesus. Não, mas eles acreditam que o Messias vai vir ainda. Messias, mas não Jesus. Não? Não. É outra Messias. Pessoa. Tá. Para eles, Jesus é furada. E como eles saberiam quem esse Messias Ele vai trazer paz para Israel. Vai assinar esse acordo de paz e vai reconstruir o templo. Assim como Ciro ajudou a reconstruir. Mas não seria um guerreiro? Ele tá mais para um político, tá. Um diplomata, né? Tá. Não é um cara que... Davi que vai pra guerra, né? Talvez seja, porque ainda existe até hoje o davidismo, né? Que é a ideia de que o Messias ele é um guerreiro igual a Davi. Então, porque esperavam isso. Pode ser. De Jesus e por isso que não aceitaram. Porque Jesus não é carpinteiro, é guerreiro, né? E é por isso que eles preferiram Barrabás, né? Porque provavelmente Barrabás era um guerreiro. Total. Na verdade, Barrabás, ele era como se fosse um Che Guevara da parada. Revolucionário. Que fazia uma resistência ali, né? Contra o movimento de guerrilha, contra o Império Romano. E a galera olhou e falou, poxa, esse aqui tem muito mais a ver, porque o cara tá lutando contra o Império Romano, ele é um guerreiro, pô. Ele tá defendendo nossa liberdade, ele quer nos libertar do jugo romano. Então, é esse templo aí que tá para ser construído. E a gente tem que ficar super de olho nisso, porque cada vez mais tem sido falado sobre a reconstrução do templo. Você fala, cara, isso aqui é um nível de cumprimento de profecia bíblica monumental, né? Monstruoso. É uma loucura. Então, Vilela, eu não vejo que é um acaso Trump falar de reconstrução do templo, o secretário da guerra falar de reconstrução do templo, esse negócio de novilha vermelha. Cara, isso pra mim é um sinal muito claro de apocalipse, né? De cenário de final dos tempos. E os outros sinais? De ter vida no Mar Morto? Cara, isso também. Tem outra coisa com o rio também. Que fala do rio secando ou revivendo? Não lembro. Mar Morto é voltar a ter vida ali, né? Porque a Aline contou a história do... Por que tá acontecendo isso? Não, de onde vem a história do Mar Morto? Não. Não falou, não? Não. A história do Mar Morto tem a ver com Sodoma e Gomorra. Mar Morto era onde era Sodoma e Gomorra. Por causa do sal, da grande quantidade Porque de sal? caiu fogo e enxofre do céu. Fogo e enxofre, é verdade, ela falou. E você vê que a reação química, o enxofre, ele se transforma em sal.
Por isso que ficou lotado de sal ali. E não é por acaso que a Bíblia diz que quando Deus manda Ló e a família saírem de Sodoma e Gomorra, que era sobrinho de Abraão, ele fala, não, ninguém olha para trás. Por quê? Porque acho que era para não ficar dando sopa, né? Olhar para trás. Primeiro, você ficar com saudade de um lugar onde Deus mandou você sair, porque era pecaminoso. Tem sentido simbólico. Que era a promiscuidade total, destruição total. Você ficar com Deus está te tirando do esgoto, você está com saudade do esgoto. Né? E também a ideia de se adianta, porque se ficar dando sopa vai morrer. Que eu acho que era isso também. Se ficar olhando para trás, meu irmão, olha para frente e vai. Porque a galera saiu em cima da hora, né? Deus deu uma contagem regressiva. Os caras não queriam sair. Falaram, o cometa tá vindo aí. Aí a mulher de Ló olha para trás e vira... a Bíblia diz, a mulher de Ló olha para trás, vira uma estátua de sal. Aí o cientista da vida olha e fala, que palhaçada, né? A mulher olha para trás, vira uma estátua, que bobeira, né? Isso é tudo mentira. Só que aí você vai ver, cara, que esse enxofre que cai, e quando ele toca no ar, ele vira um gás altamente letal. Que você respirar um pouquinho morre. E esse gás altamente letal, quando ele encosta na pele, ele muda de um gás para um sal. Ah, é? Então a mulher morreu intoxicada pelo veneno e ficou com uma aparência de estar com sal na pele porque o gás virou sal, pô. A explicação científica seria essa. A explicação é essa, faz todo sentido. E onde que aconteceu isso? No Mar Morto, que é lotado de sal, cara. Então não é, que palhaçada da Bíblia. Não, a Bíblia tá contando detalhes. Essa notícia aí sobre o Mar Morto, né, que tá voltando. Voltando.